Isso é um pouco do que era a moda na era vitoriana. Esses vestidos altamente elaborados, cheios de detalhe, como tudo que eles faziam, não apenas na arquitetura, mas também na moda, com detalhes obrigatórios como o chapéu, os babados, os franzidos, entre outras coisas mais. Olá a todos, eu sou a Sil Riberto e estamos aqui com mais um vídeo hoje no canal. E o assunto de hoje é a criatividade na era vitoriana. Vocês podem perceber que eu tenho até uma arandela meio estilo vitoriano, apesar de ser dos anos 70. Enfim, os vitorianos, eles primavam, o estilo vitoriano prima nos detalhes. Você pode ver isso na arquitetura, aquele telhado com as janelinhas do sótão, ou a água furtada, como eles diziam, que era aquela janela no telhado. Realmente, assim, era um capricho, um esmero. E eles tiveram que dar muito duro para chegar naquilo. Se você parar para pensar, as máquinas começaram a aparecer com tudo naquela época, no século XIX. Assim como a iluminação a gás, a água encanada, o gás também era encanado, e entre muitas outras coisas. Antes que você pergunte, eu não sou historiadora, eu sou só uma pessoa interessada na história, e a era vitoriana sempre me chamou muito a atenção por vários motivos. Então, e mesmo o começo do século XX também. Então é por isso que eu mergulhei e sempre gostei de ler sobre o assunto, tá? Mas voltemos à moda. Especificamente para a mulher devia ser uma coisa difícil, porque além do corpete ou espartilho ou corselê, N nomes, também tinha os muitos saiotes que depois foram substituídos pelas crinolinas. A crinolina nada mais era do que uma armação de arame. Depois ela começou a ser forrada com tecido de algodão. Existia a crinolina circular ou a em formato de elipse, que era uma meio oval, que era a que fazia justamente esse efeito maior atrás e menor na frente. Assim, para uma mulher realmente usar aquilo era um terror. E as mulheres vão entender do que eu estou falando. Uma vez por mês, no calor, para usar o banheiro e por aí vai. Mas elas amavam, aquilo era moda, então a classe média alta se esbaldava. Elas eram as fashionistas da época. Só que se você parar para pensar, tinha muita coisa nesse tipo de costura que era feita à mão, sem o uso de máquina de costura, que elas ainda estavam engatinhando na época. Não tinha máquina elétrica, as primeiras eram pequenas e movidas à manivela, até que a Singer começou ou Singer, como é o nome certo, desculpa, começou a expandir o mercado. Claro, muita coisa foi atrás. Mas mesmo assim ainda tinha muita coisa feita à mão, nem tudo era costurado à máquina. Inclusive na parte dos chapéus. Outra coisa interessante na moda vitoriana era assim, a menina, da criança, adolescente, quanto mais nova ela fosse, mais curta era a saia. A cada ano a saia descia mais um pouco. E quando ela chegava nos seus 15, 16 anos, a saia já estava lá encostando no chão. A saia muito comprida, principalmente as com cauda, elas tinham um aspecto terrível, porque você andava arrastando pelo chão, pelas ruas sujas, poluídas,
sem a menor higiene. Então, isso era também um ninho para as bactérias. Mas ninguém estava nem aí, ainda mais que no século XIX começou o que hoje nós chamamos de publicidade, a propaganda ou os chamados comerciais nos jornais. Então, fabricante de tudo que você possa imaginar anunciava nos jornais da época, o que gerou assim o consumismo, tanto de produtos para casa, decoração, alimentícios, roupas, tecidos, máquinas que apareciam na época. Tudo isso era anunciado nos jornais. E quem tinha como comprar, comprava. As outras queriam muito, mas era sempre mais difícil. Mas mesmo assim, em toda casa de classe média tinha as engenhocas da época. Assim como iluminação a gás, aquecimento, etc. Enfim, o que para nós pode parecer assim, ai, gente, eu jamais usaria aquilo. Na época, realmente, se você olha, é uma coisa linda, perfeita. Então, a criatividade dos vitorianos realmente era uma coisa fantástica, não há como negar. Se você gostou, por favor, deixe seu like,